Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua nova, quando João Benedito resolveu contar aquela história que guardava há mais de 20 anos no peito. Sentado na varanda da casa de madeira, com o lampião tremulando e fazendo sombras dançarem nas paredes, ele começou a falar com aquela voz grave que só quem viveu muito no sertão consegue ter. "Vocês não vão acreditar no que eu vou contar", disse ele, passando a mão calejada pelo rosto barbudo. "Mas juro pela alma da minha mãe que cada palavra é verdade. Aconteceu lá para as bandas do sítio do Mandacaru, numa época que eu ainda era rapaz novo, cheio de coragem boba e pouco juízo na cabeça." João Benedito fez uma pausa, acendeu o cigarro de palha e continuou, enquanto o vento noturno balançava as folhas do pé de manga no quintal. Era 1990 e poucos, não lembro direito o ano, mas sei que foi no tempo das chuvas bravas. Eu trabalhava de meeiro para o seu Tertuliano, um homem mais velho que Matusalém, dono de umas terras imensas que se perdia de vista. O danado tinha uns 1000 alqueires, talvez mais, espalhados por 3 municípios diferentes. O velho fez outro trago no cigarro, os olhos perdidos na escuridão que se estendia além da cerca de arame. Seu Tertuliano era homem estranho, desses que fala pouco e quando fala é para dar ordem. Tinha uns olhos meio esguelados, sempre meio desconfiado de tudo e de todos. A mulher dele, Dona Conceição, tinha morrido fazia uns 5 anos, de uma doença esquisita que os médicos da cidade nunca conseguiram descobrir o que era. Diziam que ela foi definhando aos poucos, perdendo peso e cor, até que um dia amanheceu tiesa na cama. João Benedito balançou a cabeça como se quisesse afastar lembranças ruins. "Mas não é dela que eu vim falar. É da tapera velha que ficava nos fundos da propriedade, lá onde as terras dele fazia divisa com o sítio abandonado dos Medeiros. Uma casinha de adobe meio caída que ninguém se atrevia a chegar perto depois do escuro." O homem parou de falar por um instante, ouvindo os grilos cantarem na mata fechada que circundava a propriedade. "A primeira vez que eu vi aquela tapera foi num domingo de manhã, quando seu Tertuliano me mandou buscar umas vacas que tinham se perdido na mata. Era uma construção pequena, de 2 peças apenas, com o telhado meio desabado e as paredes rachadas. Tinha uma portinha de madeira que batia com o vento, fazendo um barulho seco que ecoava pela mata." João Benedito tragou fundo o cigarro, fazendo a brasa brilhar no escuro. "Perguntei para o patrão de quem era aquela casa, mas ele apenas resmungou alguma coisa sobre gente que foi embora há muito tempo. Não quis entrar em detalhes, e eu, que sempre fui homem de respeitar os mais velhos, não insisti no assunto. A brisa noturna trouxe o cheiro de jasmim silvestre, mas também algo mais pesado, como se a própria terra guardasse segredos antigos. As semanas foram passando e eu ia tocando minha vida normal. Acordava antes do galo cantar, cuidava do gado, plantava milho e feijão e voltava para casa quando o sol já tinha se escondido atrás da serra. Mas toda vez que eu passava perto daquela tapera, sentia um arrepio diferente, como se alguém tivesse passado um dedo gelado na minha espinha. O velho parou para beber um gole de água do copo que descansava na mesa ao lado da cadeira. Foi numa quinta-feira que as coisas começaram a ficar esquisitas de verdade. Eu estava voltando do pasto, já era quase noite, quando escutei um barulho vindo da direção da tapera. Parecia alguém arrastando alguma coisa pesada pelo chão de terra batida. João Benedito se inclinou para a frente, baixando a voz como quem conta um segredo. Pensei que podia ser algum animal ferido, um veado ou uma anta que tivesse se machucado. Resolvi dar uma olhada, mais por curiosidade do que por coragem. Quando cheguei perto da casinha, o barulho parou de uma vez, como se quem tivesse fazendo
tivesse percebido minha presença. O lampião piscou, fazendo as sombras dançarem de forma mais intensa. Fiquei ali parado por uns minutos, esperando para ver se o som voltava, mas só escutava o vento passando pelas folhas secas e o pio distante de uma coruja. Quando já estava me preparando para ir embora, a porta da tapera se abriu sozinha, devagarzinho, fazendo um rangido comprido que me arrepiou todo. João Benedito fez uma pausa dramática, olhando para os ouvintes com olhos arregalados. Não tinha ninguém do outro lado da porta, só escuridão completa. Mas eu juro que senti um cheiro estranho saindo de dentro da casa. Um cheiro de coisa velha, de mofo, misturado com algo que eu não conseguia identificar. O velho se levantou da cadeira e caminhou até a borda da varanda, olhando para a mata escura. Voltei para casa meio perturbado, mas não comentei nada com ninguém. Achei que podia ter sido só impressão minha, coisa da cabeça cansada depois de um dia inteiro de trabalho pesado. João Benedito voltou para a cadeira, acendendo outro cigarro. Mas na noite seguinte, o mesmo barulho voltou. E dessa vez eu tinha certeza de que não era animal nenhum. Era som de coisa sendo arrastada, mas também tinha algo como passos, lentos e pesados, caminhando de um lado para o outro, dentro da tapera. O homem tragou fundo, deixando a fumaça sair lentamente pelos lábios. Dessa vez, eu não tive coragem de chegar perto. Fiquei escutando de longe, escondido atrás de uma árvore grande, até que os barulhos pararam de vez. Quando voltei para casa, minha mulher, a Benedita, percebeu que eu estava meio diferente. João Benedito sorriu tristemente ao mencionar a esposa. A Benedita sempre foi mulher de intuição apurada. Ela me perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa no trabalho. Eu disse que não era nada demais, só cansaço, mas ela não se convenceu. Insistiu tanto que acabei contando sobre os barulhos estranhos da tapera. O velho balançou a cabeça como se lamentasse ter falado. Ela ficou preocupada na hora. Me disse para não mexer com essas coisas, que lugar abandonado sempre tem suas histórias e que era melhor eu ficar longe dali. Mas vocês sabem como é homem novo, né? Quanto mais alguém fala para não fazer alguma coisa, mais vontade a gente tem de fazer. João Benedito apagou o cigarro no cinzeiro improvisado, feito de lata velha. No sábado seguinte, resolvi investigar direito o que estava acontecendo. Esperei até o sol se pôr completamente e me escondi numa moita perto da tapera, armado com uma lanterna e um facão que meu pai tinha me dado. O vento aumentou de intensidade, fazendo as folhas das árvores sussurrarem como vozes antigas. Fiquei ali por mais de 1 hora, quieto como defunto, até que os barulhos começaram de novo. Dessa vez, pude ouvir melhor. Era definitivamente alguém caminhando lá dentro, e também o som de algo pesado sendo movido pelo chão. João Benedito se inclinou para a frente novamente, a voz baixa e tensa. Juntei toda a minha coragem e me aproximei devagar da janela lateral da casa. A madeira das venezianas estava podre, cheia de frestas por onde eu podia espiar lá dentro. Acendi a lanterna bem baixinho e direcionei o feixe de luz para dentro da tapera. O homem parou de falar, como se precisasse reunir forças para continuar. O que eu vi naquela noite nunca mais saiu da minha cabeça. Lá dentro da casinha tinha uma figura, uma coisa que eu não sei bem como descrever. Era como se fosse uma pessoa, mas toda torta, meio transparente, arrastando alguma coisa pelo chão de terra batida. João Benedito levou a mão ao peito, como se o coração estivesse acelerado só de lembrar. A criatura, porque não posso chamar aquilo de pessoa, estava vestindo algo que parecia ser os restos de uma roupa antiga, toda esfarrapada. Não consegui ver direito o rosto, mas a forma como ela se movia não era natural. Era como se os ossos não tivessem nas juntas certas. O lampião tremulou novamente, ameaçando se apagar. Fiquei ali congelado, sem conseguir me mover, vendo aquela coisa arrastar alguma coisa de um canto para o outro da casinha. Foi quando percebi que o que ela estava arrastando parecia ser
parecia ser um corpo. A voz de João Benedito ficou ainda mais baixa. Não consegui ver direito se era corpo de gente ou de animal, mas tinha forma humana. E o cheiro, meu Deus, o cheiro que vinha de lá dentro era de coisa morta há muito tempo. O velho se levantou novamente, dessa vez caminhando nervosamente pela varanda. De repente, a criatura parou de se mover e virou a cabeça na minha direção. Mesmo não conseguindo ver direito o rosto dela, tive a impressão de que ela sabia que eu estava ali, me observando. João Benedito engoliu seco antes de continuar. Saí correndo dali como nunca corri na vida. Atravessei a mata no escuro, tropeçando em galho, sendo arranhado por espinho, mas sem parar nem um segundo. Só diminuí o passo quando cheguei em casa, todo suado e tremendo. A Benedita ficou apavorada quando me viu naquele estado. Insistiu para eu contar o que tinha acontecido, mas como eu podia explicar uma coisa daquelas? Quem ia acreditar? O homem voltou para a cadeira, visivelmente abalado pela lembrança. Passei o domingo inteiro inquieto, sem conseguir tirar aquela visão da cabeça. Na segunda-feira, quando voltei para o trabalho, evitei passar perto da tapera, mas não conseguia me concentrar direito no serviço. Ficava olhando na direção da casinha abandonada, imaginando se aquela coisa ainda estava lá. João Benedito acendeu outro cigarro com mãos ligeiramente trêmulas. Foi na terça-feira que seu tertuliano me chamou para conversar. Disse que tinha percebido que eu estava meio estranho, distraído no trabalho. Perguntou se estava acontecendo alguma coisa em casa, se eu estava com algum problema. O velho tragou fundo antes de prosseguir. Resolvi contar para ele sobre o que tinha visto na tapera. Achei que, sendo dono da terra, ele tinha direito de saber se tinha alguma coisa estranha acontecendo na propriedade dele. João Benedito balançou a cabeça, como se lamentasse a decisão. Quando terminei de contar, seu tertuliano ficou em silêncio por um tempão, só me olhando com aqueles olhos esguelados. Depois disse uma coisa que me deixou mais confuso ainda. Você não devia ter mexido com isso, João. Algumas coisas é melhor deixar quietas. O lampião começou a piscar mais intensamente, ameaçando se apagar definitivamente. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que eu devia parar de passar perto da tapera, que era melhor para todo mundo se eu esquecesse o que tinha visto. João Benedito se inclinou para ajustar o pavio do lampião. Mas como esquecer uma coisa daquelas? A imagem daquela criatura não saía da minha cabeça. E pior ainda, comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhava com aquela coisa me perseguindo pela mata, sempre arrastando alguma coisa atrás dela. O velho fez uma pausa para beber água novamente. Foi na quinta-feira da mesma semana que as coisas pioraram de vez. Eu estava trabalhando no pasto, bem longe da tapera, quando comecei a sentir como se alguém tivesse me observando. Olhava para todos os lados, mas não via ninguém. João Benedito olhou para a mata escura além da cerca. A sensação foi ficando mais forte durante o dia. Era como se tivesse olhos invisíveis grudados em mim o tempo todo. Quando chegou a hora de voltar para casa, estava com tanto medo que pedi para o Zé da Concórdia, outro trabalhador do sítio, para me acompanhar até a estrada principal. O homem tragou o cigarro com mais intensidade. O Zé achou estranho, mas não perguntou nada. Era homem simples, de poucas palavras, mas sempre disposto a ajudar os companheiros. Fomos caminhando pela trilha, conversando sobre bobagens, quando de repente ele parou e apontou para frente. João Benedito baixou a voz até quase um sussurro. "Olhe lá, João", disse ele. "Tem alguém ali na frente." Olhei na direção que ele estava apontando e vi uma figura parada no meio da trilha, uns 50 metros à nossa frente. Era a mesma criatura que eu tinha visto na tapera. E o lampião deu uma última piscada e se apagou completamente, deixando apenas a lua crescente para iluminar a varanda. Mesmo no escuro, dava para ver que não era pessoa normal.
A forma como ela estava parada, toda torta, e aquela sensação de coisa que não pertence a este mundo, o Zé percebeu na hora que tinha alguma coisa muito errada ali. João Benedito acendeu outro cigarro, usando a chama do isqueiro para iluminar brevemente o rosto. "Vamos voltar", disse o Zé, e pela primeira vez na vida ouvi medo na voz daquele homem que nunca tinha medo de nada. Mas quando viramos para trás, a criatura estava lá também, bloqueando nossa retirada. O vento aumentou ainda mais, fazendo os galhos das árvores estalarem na escuridão. Ficamos ali parados, sem saber o que fazer, com aquela coisa na nossa frente e outra atrás. Foi quando percebi que não eram duas criaturas diferentes. Era a mesma coisa, que tinha se movido mais rápido do que qualquer ser vivo consegue se mover. João Benedito tragou profundamente, a brasa do cigarro iluminando brevemente seus olhos arregalados. De repente, a criatura começou a se aproximar de nós. Não caminhava normal, parecia mais que ela deslizava pelo chão, sem fazer barulho nenhum. O cheiro de coisa morta foi ficando mais forte, até que ficou quase impossível respirar. O homem fez uma pausa, como se precisasse reunir coragem para continuar. O Zé rezou em voz alta, pedindo proteção divina. Eu também comecei a rezar, lembrando de todas as orações que minha mãe tinha me ensinado quando eu era menino. E vocês não vão acreditar, mas funcionou. João Benedito se levantou da cadeira, gesticulando no escuro. A criatura parou de se aproximar quando começamos a rezar. Ficou ali parada, como se as palavras santas fossem uma barreira que ela não conseguia atravessar. Continuamos rezando cada vez mais alto, até que ela começou a recuar. O velho voltou a se sentar, aliviado. Aos poucos, aquela coisa foi sumindo na escuridão, como fumaça que se desfaz no vento. Quando tivemos certeza de que ela tinha ido embora, corremos dali sem olhar para trás. João Benedito apagou o cigarro e acendeu outro imediatamente. O Zé me acompanhou até em casa e ficou lá conversando com a Benedita até tarde da noite. Contamos tudo para ela, nos mínimos detalhes. Ela ficou apavorada. Disse que eu tinha que sair daquele trabalho, que não valia a pena arriscar a vida por dinheiro nenhum. O homem balançou a cabeça tristemente. Mas não era tão simples assim. Eu tinha compromisso com seu Tertuliano, e trabalho na roça não é coisa que se acha em qualquer esquina. Resolvi conversar com ele no dia seguinte, contar o que tinha acontecido e ver se ele podia me explicar melhor sobre aquela tapera. João Benedito fez uma pausa para ouvir os sons da noite. Quando cheguei na fazenda na sexta-feira de manhã, encontrei seu Tertuliano sentado na varanda da casa grande, parecendo ter envelhecido 10 anos de uma noite para o dia. Ele me olhou com uma expressão que misturava medo e tristeza. O velho engoliu seco antes de continuar. "Ela te procurou, não foi?" Foi a primeira coisa que ele disse quando me viu. Não precisei responder. Minha cara deve ter entregado tudo. João Benedito tragou o cigarro nervosamente. Seu Tertuliano me contou então a verdadeira história da tapera. Diz que há muito tempo, quando ele ainda era rapaz, uma família tinha morado naquela casinha. Era um casal jovem com uma filha pequena, gente trabalhadora e honesta. O homem parou para beber água, a garganta seca de tanto falar. O marido se chamava Benedito Medeiros, coincidência com meu nome que me arrepiou todo. A mulher era a Zulmira, e a menina tinha nome de Rosinha. Viviam tranquilos, cuidando de uma rocinha pequena e criando algumas galinhas e um porco. João Benedito olhou para o céu estrelado. Mas um dia, uma doença estranha atacou a família. Primeiro foi a menina que começou a definhar, perdendo peso e cor. Depois foi a mulher. Por último, o próprio Benedito Medeiros ficou doente. O vento trouxe o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Os vizinhos tentaram ajudar, chamar o curandeiro, benzedeira, até médico da cidade. Mas nada adiantou. Em questão de semanas, toda a família tinha morrido.
E o estranho é que os corpos nunca foram encontrados. João Benedito baixou a voz até quase um sussurro. Seu Tertuliano disse que na época se espalhou a história de que Benedito Medeiros tinha enlouquecido com a morte da mulher e da filha e tinha escondido os corpos em algum lugar da mata. Depois, teria se matado também. O homem fez uma pausa dramática, mas a verdade era outra. Seu Tertuliano confessou que ele mesmo tinha envenenado a família toda. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto dos grilos e o farfalhar das folhas. Perguntei por que ele tinha feito uma coisa daquelas. E ele me contou que na época era jovem e ambicioso. Queria expandir suas terras e a propriedade dos Medeiros ficava bem no meio das terras que ele queria comprar. João Benedito balançou a cabeça com desgosto. Tentou comprar a terra primeiro, mas Benedito Medeiros não queria vender. Era terra de família, herança do pai dele. Então, seu Tertuliano resolveu tomar uma atitude drástica. O velho acendeu outro cigarro, as mãos tremendo ligeiramente. Ele colocou veneno na água da cisterna da família. Um veneno lento que ia matando aos poucos, fazendo parecer doença natural. Quando todos morreram, ele próprio foi lá e enterrou os corpos em uma cova funda, bem nos fundos da propriedade. João Benedito tragou profundamente. Depois, inventou a história de que a família tinha abandonado a terra por causa das mortes misteriosas e conseguiu comprar a propriedade por um preço muito baixo dos parentes que moravam longe. O homem olhou para as mãos, como se pudesse ver sangue nelas. Seu Tertuliano me disse que durante todos esses anos teve que conviver com o peso da consciência e que ultimamente as coisas tinham piorado muito. A criatura que eu tinha visto era o espírito de Benedito Medeiros, que não conseguia descansar em paz. João Benedito fez uma pausa para controlar a emoção. Ele vem me buscar toda noite, disse seu Tertuliano. Fica ali na tapera me esperando. Sabe que chegou minha hora de pagar pelo que fiz. O vento aumentou ainda mais, fazendo a casa de madeira ranger. Perguntei por que a criatura tinha me procurado também, já que eu não tinha nada a ver com aquela história. Seu Tertuliano explicou que, sendo meu nome igual ao do homem morto, o espírito tinha se confundido. João Benedito engoliu seco. Mas agora que ele te viu direito, vai saber que você não é quem ele procura, disse o patrão. O problema é que agora você sabe da verdade, e isso pode complicar as coisas. O homem se levantou novamente, inquieto demais para ficar sentado. Seu Tertuliano me propôs um acordo. Ele ia me pagar uma quantia boa para eu sair da região e nunca mais voltar. Em troca, eu tinha que prometer nunca contar para ninguém sobre o que tinha acontecido. João Benedito caminhou até a borda da varanda. Fiquei em dúvida sobre o que fazer. Por um lado, a ideia de ir embora e começar vida nova em outro lugar parecia boa. Por outro, não me sentia direito em aceitar dinheiro sujo, ganho às custas do sofrimento de uma família inocente. O velho voltou para a cadeira visivelmente perturbado. Pedi um tempo para pensar e voltei para casa. Contei tudo para Benedita, que ficou horrorizada com a história. Ela disse que a gente devia denunciar seu Tertuliano para a polícia, mesmo depois de tanto tempo. João Benedito balançou a cabeça. Mas como provar uma coisa daquelas? Não tinha corpo, não tinha testemunha, só a palavra de um homem confessando um crime de décadas atrás. E, além do mais, mexer com essas coisas podia ser perigoso. O homem tragou o cigarro pensativamente. Resolvemos aceitar o dinheiro e ir embora da região. Seu Tertuliano nos deu uma quantia que dava para comprar uma casinha simples e começar vida nova em outro lugar. Fizemos as malas e partimos no fim de semana seguinte. João Benedito fez uma pausa longa, mas antes de ir embora, fiz questão de passar uma última vez pela tapera.
Queria me despedir daquele lugar, de alguma forma pedir perdão ao espírito de Benedito Medeiros por não poder fazer justiça. O vento trouxe o som distante de um cão uivando. Quando cheguei lá, a casinha estava diferente. Parecia mais arruinada ainda, como se tivesse envelhecido anos em poucos dias. A porta estava escancarada, balançando no vento. João Benedito baixou a voz. Entrei lá dentro mesmo com todo o medo. O chão de terra batida estava revirado em vários lugares, como se alguém tivesse cavado. E no canto da parede dos fundos tinha uma mancha escura que não estava lá antes. O homem engoliu seco. De repente, senti uma presença atrás de mim. Me virei devagar e vi a criatura parada na porta. Mas dessa vez, ela parecia diferente, menos ameaçadora. Era como se tivesse entendido que eu não era seu inimigo. João Benedito olhou para o céu. Falei com ela, mesmo sabendo que provavelmente não ia me responder. Pedi desculpas por não poder fazer mais justiça. Expliquei que ia embora, mas que nunca esqueceria da história da família dele. O velho fez uma pausa emocional. A criatura ficou ali me olhando por uns minutos. Depois começou a se desfazer no ar, como fumaça. Antes de sumir completamente, tive a impressão de que ela acenou para mim, como se estivesse se despedindo. João Benedito apagou o cigarro. Saí dali com o coração mais leve. Fomos embora da região no dia seguinte e nunca mais voltamos. Compramos uma casinha em outro estado, longe dali, e começamos vida nova. O homem bebeu o último gole de água do copo. Mas a história não termina aí. Cerca de 2 anos depois, recebemos notícia de que seu tertuliano tinha morrido. Diziam que ele foi encontrado na Tapera Velha, morto de susto, com uma expressão de terror no rosto. João Benedito acendeu outro cigarro. Os vizinhos contaram que nas últimas semanas antes da morte, ele tinha ficado muito estranho. Falava sozinho, parecia ter medo de ficar sozinho no escuro. Alguns disseram que ele confessou ter feito alguma coisa terrível no passado. O vento diminuiu, deixando a noite mais silenciosa. Depois da morte de seu tertuliano, a fazenda foi vendida para os herdeiros. A nova família mandou derrubar a Tapera Velha e construiu uma capela pequena no lugar. Dizem que desde então não aconteceu mais nada de estranho por lá. João Benedito olhou para as estrelas. Às vezes eu fico pensando se fiz a coisa certa, aceitando aquele dinheiro e indo embora sem denunciar o crime. Mas daí lembro que justiça divina é diferente de justiça dos homens e que, no fim das contas, cada um paga pelo que faz. O homem fez uma última tragada no cigarro. Essa é a história que eu guardei por tantos anos. Nunca contei para mais ninguém, além da Benedita, até hoje. Vocês são os primeiros a ouvir e espero que seja uma lição para todos. João Benedito se levantou da cadeira, esticando as costas cansadas. Às vezes, quando a noite está muito escura e o vento bate forte nas janelas, eu ainda sonho com aquela tapera. Mas não é mais pesadelo. É como se fosse uma lembrança de que no mundo tem mistérios que a gente nunca vai entender completamente. O velho caminhou até a porta da casa. E tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso. Respeito pelos mortos não é só superstição de gente ignorante. É sabedoria antiga, passada de geração em geração, porque nossos antepassados sabiam que algumas coisas é melhor deixar em paz. João Benedito parou na soleira da porta, olhando uma última vez para a mata escura. Por isso, sempre que vocês passarem por um lugar abandonado, uma tapera velha, um cemitério esquecido, tenham respeito. Não mexam com o que não conhecem, não desafiem forças que não entendem, porque às vezes os mortos não conseguem descansar até que a justiça seja feita. Com essas palavras, o velho entrou em casa, deixando apenas o silêncio da noite e o eco de sua história no ar.
A lua crescente continuou brilhando sobre a mata, iluminando segredos antigos que talvez nunca sejam completamente revelados, mas que continuam vivos na memória daqueles que os vivenciaram. E assim termina o causo da Tapera do Benedito, uma história que mistura mistério, terror e a sabedoria antiga do povo da roça, que sabe que nem tudo neste mundo pode ser explicado pela razão, mas deve ser respeitado pelo coração. Era uma noite de vento forte quando Antônio das Dores decidiu contar a história que nunca tinha contado para ninguém, nem mesmo para sua compadre Francisca. Sentado no banquinho de madeira na cozinha da casa de taipa, com apenas uma vela acesa sobre a mesa, ele começou a falar com aquela voz rouca de quem fumou a vida inteira. "O que eu vou contar agora vocês vão achar que é mentira", disse ele coçando a barba grisalha. "Mas juro pela luz que me alumia que cada palavra é verdade pura. Aconteceu lá nos confins da Serra do Gavião, numa época que eu ainda tinha cabelo preto e joelho que não doía quando chovia." Antônio fez uma pausa, mexendo os dedos nervosos sobre a mesa de madeira velha. Era ano de 1980 e alguma coisa, não lembro exato, mas sei que foi no tempo da Seca Brava, quando o rio Mucambo secou completamente e até os mandacaru estavam murchando. Eu trabalhava de vaqueiro para o coronel Edmundo Cavalcante, um homem poderoso que tinha gado espalhado por 3 serras diferentes. O velho olhou para a chama da vela, que dançava com a corrente de ar. O coronel Edmundo era diferente dos outros fazendeiros da região. Era homem estudado, que tinha morado na capital quando rapaz, mas tinha voltado para a terra natal para cuidar da herança do pai. Falava bonito, sabia ler e escrever melhor que o professor da cidade, mas tinha uma coisa estranha nos olhos dele. Antônio balançou a cabeça, como se ainda estivesse tentando entender alguma coisa. Ele tinha uma fascinação danada pelas matas fechadas. Sempre estava perguntando para os vaqueiros sobre lugares que ninguém pisava, trilha perdida, gruta escondida. Dizia que era por causa dos estudos dele, que queria catalogar as plantas e os bichos da região. O homem se levantou para pegar um copo d'água, as pernas fazendo barulho ao se moverem. Mas eu sempre desconfiei que tinha mais coisa por trás daquela curiosidade toda. O jeito como ele falava sobre essas matas, com um brilho estranho no olho, não era normal. Parecia Home que estava procurando alguma coisa específica. Antônio voltou para o banquinho, bebendo um gole d'água antes de continuar. O coronel tinha uma biblioteca enorme na Casa Grande, cheia de livro antigo que ele tinha herdado do avô e do bisavô. Diziam que alguns daqueles livros eram mais velhos que a própria cidade, trazidos pelos primeiros colonizadores que se instalaram na região. O velho fez uma pausa, olhando para a sombra que a vela projetava na parede. Ele passava hora estudando esses livros, fazendo anotação numa caligrafia miúda que só ele conseguia ler. Às vezes eu passava pela janela da biblioteca e via ele lá dentro, curvado sobre os papel, com aquele olhar fixo de quem está procurando alguma coisa muito importante. Antônio coçou o queixo pensativo. Os outros vaqueiros achavam que o patrão estava meio doido, gastando tanto tempo com um livro velho em vez de cuidar direito do gado. Mas eu sabia que tinha coisa séria por trás daquele interesse todo. O homem suspirou fundo. Foi numa segunda-feira de setembro que ele me chamou para uma conversa diferente. Disse que tinha ouvido falar de uma mata especial, que ficava no alto da Serra do Gavião, onde ninguém nunca entrava. Queria que eu o levasse até lá. Antônio olhou para as próprias mãos, lembrando daquele dia. Eu conhecia aquele lugar que ele estava falando. Era uma mata densa, cheia de árvore antiga, que ficava numa depressão entre 2 picos da serra. Os vaqueiros antigos chamavam aquilo de Mata do Silêncio, porque diziam que lá dentro não se ouvia nem passarinho cantando. O velho fez uma pausa mais longa. Meu pai, que Deus o tenha,
já tinha me contado história estranha sobre aquela mata. Dizia que no tempo do avô dele, alguns caçadores tinham entrado lá e nunca mais voltaram. Outros que conseguiram sair falavam de coisa que não fazia sentido. Antônio baixou a voz. Contavam que lá dentro tinha árvore que mudava de lugar, trilha que sumia do nada e que às vezes se ouvia vozes chamando o nome da gente, mesmo não tendo ninguém por perto. O homem bebeu outro gole d'água. Tentei desencorajar o coronel, falei que era lugar perigoso, cheio de cobra venenosa e onça pintada. Mas ele insistiu, disse que ia me pagar um extra bom se eu o levasse até lá. E naquela época, com a seca apertando, dinheiro extra fazia muita diferença. Antônio olhou para a janela, onde só se via escuridão. Além do mais, ele me mostrou uns mapas antigos que tinha encontrado nos livros da família. Era um desenho feito à mão, mostrando detalhes da região que nem os mapas oficial da prefeitura tinham. O velho franziu a testa. Nesses mapas, a Mata do Silêncio estava marcada com símbolos estranhos, coisa que eu nunca tinha visto. Quando perguntei o que significava, ele disse que era notação científica antiga, usada pelos naturalistas do século passado. Antônio balançou a cabeça. Mas eu tinha a impressão de que aquele símbolo não era bem científico. Pareciam mais com as marcas que as benzedeiras faziam quando queriam espantar coisa ruim. O homem se levantou novamente, inquieto. Combinamos de ir na quarta-feira seguinte, bem cedinho, antes do sol esquentar demais. Ele disse para eu levar corda, facão e uma lamparina, que ele traria os equipamentos de estudo dele. Antônio caminhou até a porta, olhando para fora. Passei os dias antes da viagem meio nervoso, sem conseguir dormir direito. Minha mulher, a Zefa, percebeu que eu estava diferente, mas não quis contar para ela sobre a expedição. Sabia que ela ia ficar preocupada. O velho voltou para o banquinho. Na terça-feira à noite, tive um sonho estranho. Sonhei que estava caminhando pela Mata do Silêncio, mas ela era diferente do que eu conhecia. As árvores eram ainda mais altas e tinha uma névoa grossa que não deixava ver além de uns metros de distância. Antônio olhou fixamente para a chama da vela. No sonho, eu ouvia vozes me chamando de todos os lados, mas quando tentava seguir o som, as vozes se afastavam e tinha um cheiro no ar, um cheiro doce e enjoativo que fazia meu estômago revirar. O homem fez uma pausa, lembrando do sonho. Acordei suando frio, com o coração disparado. A Zefa perguntou o que tinha acontecido, mas eu disse que não lembrava de nada. Mentira, é claro. Lembrava de cada detalhe daquele sonho. Antônio bebeu mais água, tentando acalmar os nervos. Quando chegou o dia, saímos antes do galo cantar. O coronel tinha uma mochila grande nas costas, cheia de coisa que ele não quis me mostrar. Dizia que era instrumento científico, muito delicado. O velho olhou para a porta da cozinha. Ele estava diferente naquele dia. Mais animado do que eu já tinha visto, mas também nervoso. Falava mais do que o normal, contando histórias sobre a expedição famosa que ele tinha lido nos livros. Antônio fez uma pausa. Disse que sempre tinha sonhado em fazer uma descoberta importante, alguma coisa que mudasse o que a gente sabia sobre o mundo. Hoje pode ser esse dia, disse ele, com aquele brilho estranho nos olhos. O homem se levantou para acender outra vela, já que a primeira estava no meio. A subida para a Serra do Gavião foi tranquila no começo. Conhecia aquelas trilhas como a palma da mão. Tinha subido ali centenas de vezes atrás de gado perdido. Mas conforme a gente foi se aproximando da Mata do Silêncio, comecei a sentir uma coisa estranha. Antônio voltou a se sentar, olhando para as duas chamas. Primeiro, foi o vento que mudou. Lá embaixo, na fazenda, estava ventando normal. Mas conforme a gente subia, o ar foi ficando mais parado, mais pesado. E tinha um cheiro diferente, que lembrava o cheiro do meu sonho. O velho balançou a cabeça.
Os pássaros também começaram a ficar mais escasso. No pé da serra tinha bem-te-vi, sabiá, corruíra cantando por todo lado. Mas conforme a gente subia, os cantos foram diminuindo, até que ficou um silêncio completo. Antônio olhou nervosamente para a janela. Quando chegamos na borda da mata do silêncio, paramos para descansar um pouco. O coronel tirou um mapa da mochila e começou a estudar, comparando com o que ele via na nossa frente. O homem baixou a voz. Foi nesse momento que percebi que realmente não tinha som nenhum vindo de dentro da mata. Nem grilo, nem pássaro, nem barulho de folha balançando no vento. Era como se a própria mata tivesse morrido. Antônio engoliu seco. O coronel ficou empolgado quando viu aquilo. Os olhos dele brilharam de um jeito que me deixou com medo. "É aqui mesmo", disse ele. "É exatamente como descreveram nos livros antigos." O velho franziu a testa. Perguntei que livro era aquele, mas ele não quis responder direito. Apenas disse que tinha encontrado uns documentos antigos na biblioteca da família, coisa que tinha sido passada de geração em geração. Antônio se levantou novamente, inquieto demais para ficar sentado. Ele me contou então que a família Cavalcante tinha chegado na região no século XVIII, entre os primeiros colonizadores, e que desde essa época guardavam segredos sobre lugares especiais na serra. O homem caminhou até a janela. "Meus antepassados conheciam coisas que hoje a ciência está apenas começando a descobrir", disse ele. "E hoje eu vou provar que eles estavam certos." Antônio voltou para perto da mesa. Entramos na mata por volta das 8 horas da manhã. Logo de cara percebi que aquele lugar era diferente de qualquer mata que eu já tinha visto. As árvores eram enormes, com um tronco grosso que precisava de 3 homens para abraçar. O velho se sentou no banquinho. E as raízes dessas árvores eram estranhas também. Em vez de ficar embaixo da terra, muitas saíam para fora do chão, formando arco e túnel natural por onde a gente tinha que passar. Antônio olhou para a sombra na parede. A luz do sol quase não conseguia atravessar a copa das árvores. Mesmo sendo manhã clara, lá dentro parecia que estava no fim da tarde, com aquela penumbra constante. O homem fez uma pausa. E tinha uma coisa no ar. Um cheiro doce, meio enjoativo, como se fosse flor podre misturado com incenso. O coronel disse que era normal, que mata fechada sempre tinha cheiro diferente. Antônio balançou a cabeça, mas eu sabia que não era normal. Tinha passado a vida inteira andando por mata e nunca tinha sentido nada parecido. Era como se o próprio ar tivesse vida própria. O velho bebeu mais água. Conforme a gente foi caminhando mata adentro, comecei a reparar em outras coisas estranhas. As folhas das árvores não eram da cor normal. Algumas eram verde muito escuro, quase preto. Outras tinham um tom azulado que eu nunca tinha visto. Antônio olhou fixamente para a chama da vela. E tinha planta que eu não conhecia, mesmo depois de décadas andando pela região. Umas eram parecidas com samambaia, mas com folha que brilhava um pouco. Outras pareciam orquídea gigante pendurada nos galhos das árvores. O homem se levantou novamente. O coronel estava fascinado com tudo aquilo. De vez em quando parava para examinar alguma planta, fazendo anotação no caderno dele. "Espécies desconhecidas", murmurava. "Isso vai revolucionar a botânica." Antônio caminhou até a porta da cozinha. Mas eu estava cada vez mais desconfortável. Tinha uma sensação constante de que alguém estava nos observando, mesmo não vendo ninguém por perto. Era como se a própria mata tivesse olho. O velho voltou para o banquinho. Fomos caminhando por mais de 1 hora, sempre mata adentro. O coronel parecia saber exatamente para onde ia, como se tivesse um mapa na cabeça. Eu ia seguindo, cada vez mais nervoso. Antônio fez uma pausa longa. Foi quando chegamos numa clareira pequena, bem no coração da mata, que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. No centro da clareira tinha uma formação de pedra que não parecia natural.
O homem se inclinou para a frente, baixando a voz. Eram 7 pedras grandes, dispostas em círculo perfeito, com uma pedra menor no centro. Todas estavam cobertas por um musgo esverdeado que brilhava um pouco, mesmo com a pouca luz que chegava ali. Antônio engoliu seco. As pedras eram diferentes de qualquer rocha que eu conhecia da região. Eram lisas demais, com formato muito regular, como se tivesse sido trabalhada por alguém há muito tempo. O velho olhou para as próprias mãos. E tinha marca esculpida nas pedras, símbolo que eu não reconhecia. Não eram letra nem número, mas desenho estranho que pareciam contar alguma história. Antônio fez uma pausa dramática. O coronel ficou eufórico quando viu aquilo. Começou a tirar coisa da mochila, livro antigo encapado em couro escuro, instrumento de metal que eu nunca tinha visto e uns potes pequenos cheios de líquido escuro. O homem olhou nervosamente para a porta. Perguntei o que ele ia fazer com aquelas coisas, mas ele só disse que era um experimento científico, algo relacionado com energia natural da Terra. Mandou eu ficar afastado, que podia ser perigoso para quem não entendia. Antônio se levantou inquieto. Enquanto ele preparava os equipamentos, resolvi dar uma olhada nas marcas esculpidas nas pedras. Quando cheguei mais perto, vi que o símbolo era mais complexo do que tinha parecido de longe. O velho caminhou até a janela. Tinha desenho de animal que eu não reconhecia. Figura humana em posição estranha e formas geométricas que faziam minha vista ficar tonta quando eu olhava muito tempo. Antônio voltou para perto da mesa. Mas o mais estranho era que as marcas pareciam se mover quando eu não estava olhando diretamente para elas. Tipo quando a gente olha para o canto do olho e tem a impressão de ver alguma coisa, mas quando vira a cabeça, não tem nada. O homem se sentou pesadamente no banquinho. O coronel começou a fazer uma coisa que parecia mais ritual do que ciência. Abriu os livros numa página específica e começou a ler em voz alta, numa língua que eu não reconhecia. Antônio baixou a voz até quase um sussurro. As palavras que ele falava eram estranhas, com som que parecia não ter sido feito para ser pronunciado por boca humana. E conforme ele lia, o ar na clareira começou a ficar ainda mais pesado. O velho olhou nervosamente para a chama da vela. Enquanto ele lia, derramou o líquido escuro dos potes em volta das pedras, fazendo um círculo completo. O cheiro que aquilo soltou era terrível, como carne queimada misturado com enxofre. Antônio fez uma pausa, lembrando do horror. O líquido não era normal. Em vez de ser absorvido pela terra, ele ficou na superfície, formando linha brilhante que conectavam uma pedra à outra. Era como se o chão tivesse rejeitado aquela substância. O homem balançou a cabeça com desgosto. Fiquei ali parado, sem entender nada, vendo aquele homem que eu respeitava fazer coisa que parecia coisa de macumbeiro. Mas o pior ainda estava por vir. Antônio bebeu mais água, a garganta seca de tensão. Quando o coronel terminou de ler, o ar na clareira mudou completamente. Ficou mais pesado ainda e começou a ter uns barulhos estranhos vindo de baixo da terra, como se tivesse alguma coisa grande se mexendo lá embaixo. O velho olhou para o teto, como se esperasse ver alguma coisa lá. As pedras começaram a brilhar mais forte e o musgo que cobria elas passou a pulsar como se fosse coração batendo. O coronel estava extasiado, anotando tudo num caderno, medindo coisa com os instrumentos dele. Antônio se levantou abruptamente da cadeira. Foi quando apareceu a primeira criatura. Saiu de trás de uma das pedras grandes, se movendo de uma forma que não era natural. Parecia gente, mas era toda torta, com braço comprido demais e perna que dobrava para o lado errado. O homem começou a andar de um lado para o outro na cozinha. A pele dela era cinza esverdeada, igual ao musgo das pedras, e os olhos eram completamente negros, sem pupila nem nada. Quando ela abriu a boca, vi que tinha dente afiado igual navalha. Antônio parou de andar, fixando o olhar na chama da vela.
Mas o mais terrível era o jeito como ela se movia. Não caminhava normal. Era como se ela deslizasse pelo chão, sem fazer barulho, com movimentos que desafiavam as leis da natureza. O velho engoliu seco. O coronel não pareceu assustado. Na verdade, ele sorriu quando viu a criatura, como se tivesse esperando por aquilo. Funcionou, disse ele. Finalmente funcionou. Antônio olhou para a porta da cozinha. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele mandou eu ficar quieto. Disse que aquela era a descoberta mais importante da vida dele, que ia mudar tudo o que a gente sabia sobre o mundo. O homem voltou a se sentar, as pernas tremendo ligeiramente. Mas a criatura não veio sozinha. Aos poucos, outras começaram a aparecer de trás das pedras, todas iguais à primeira. Eram 5 no total, cada uma mais estranha que a outra. Antônio baixou a voz. Elas se posicionaram em volta do círculo de pedra, como se tivesse um lugar específico para cada uma. E então começaram a fazer um som que eu nunca vou esquecer. O velho fez uma pausa, tremendo visivelmente. Não era bem um som. Era mais como se fosse uma vibração que passava direto para os ossos da gente. Um barulho grave, contínuo, que fazia a terra tremer embaixo dos pés. Antônio olhou para as próprias mãos, como se verificasse se ainda estavam tremendo. E conforme elas faziam esse som, outras coisas começaram a acontecer na clareira. As plantas em volta começaram a se mover sozinha, como se tivesse vento forte, mas não tinha vento nenhum. O homem se levantou novamente. As marcas nas pedras começaram a brilhar mais forte, e podia jurar que elas estavam se movendo, mudando de forma bem devagar. Era como assistir alguma coisa se transformando na nossa frente. Antônio caminhou até a janela, olhando para fora. O coronel estava fascinado com aquilo tudo. Continuava anotando, tirando medida, como se aquela fosse a coisa mais normal do mundo. Mas eu estava apavorado, queria sair dali correndo. O velho voltou para perto da mesa. Foi quando percebi que as criaturas estavam olhando para mim. Todas as 5, com aqueles olhos preto e vazio, fixo na minha direção. E eu soube, sem saber como, que elas estavam com fome. Antônio se sentou no banquinho, visivelmente abalado. Não era fome de comida normal. Era fome de alguma coisa que eu tinha dentro de mim, alguma coisa que elas precisavam para continuar existindo. O homem olhou fixamente para a chama da vela. Falei para o coronel que a gente precisava ir embora, que aquilo estava ficando perigoso. Mas ele riu da minha cara, disse que eu era ignorante, que não entendia a importância daquela descoberta. Antônio fez uma pausa longa. Essas criaturas existem há milhares de anos, disse ele. São os verdadeiros habitantes desta terra. E agora, finalmente, consegui fazer contato com eles. O velho se levantou, inquieto. Perguntei como ele sabia daquilo tudo. E ele me contou que a família dele guardava segredo antigo há gerações. Que os antepassados dele já tinham feito contato com essas criaturas no passado. Antônio caminhou até a porta. Disse que por isso a família sempre tinha sido próspera, que as criaturas davam sorte e riqueza em troca de oferenda. O homem voltou para perto da mesa, o medo visível nos olhos. Foi quando entendi por que ele tinha me levado até lá. Eu não era guia, eu era a oferenda. Antônio se sentou pesadamente no banquinho. As criaturas começaram a se aproximar, sempre fazendo aquele som terrível que fazia os ossos da gente doer. O coronel se afastou, deixando claro que eu estava por minha própria conta. O velho olhou para as próprias mãos, lembrando do desespero. Conforme elas se aproximavam, comecei a sentir uma fraqueza estranha, como se alguma coisa tivesse sendo sugada de dentro de mim. Era a sensação mais terrível que já senti na vida. Antônio balançou a cabeça. Pensei que ia morrer ali mesmo, nas mãos daquelas coisas horrorosas. Mas daí lembrei da bênção que minha avó tinha me dado quando eu era criança,
para me proteger de mal olhado e coisa ruim. O homem tocou o peito, onde devia estar algum tipo de amuleto. Era uma oração antiga, que ela disse ter aprendido com a avó dela, que por sua vez tinha aprendido com uma índia velha que morava na região há muito tempo. Antônio sorriu pela primeira vez desde que começou a contar a história. Comecei a recitar a oração que ela tinha me ensinado em voz alta, mesmo com medo. As criaturas pararam de se aproximar na hora, como se tivesse levado um choque. O homem se levantou, gesticulando com mais energia. O efeito foi imediato. O brilho das pedras diminuiu, o som que elas faziam ficou mais fraco e aquela sensação de fraqueza começou a passar. Antônio parou de gesticular, o rosto ficando sério novamente. O coronel ficou furioso, gritou que eu estava estragando tudo, que tinha levado anos para conseguir fazer aquele ritual dar certo. Mas eu continuei rezando, cada vez mais alto. O velho olhou para a porta. As criaturas começaram a recuar, fazendo um barulho agudo de dor ou raiva. Era como se as palavras da oração fossem faca cortando elas. Antônio voltou a se sentar. O brilho das pedras foi diminuindo e aquele cheiro horrível começou a se dissipar. As marcas esculpidas pararam de se mover, voltando a ser apenas desenho inerte na rocha. O homem fez uma pausa. O coronel tentou me parar, disse que eu estava destruindo a descoberta mais importante da humanidade. Chegou até a me ameaçar com uma faca que tirou da mochila. Antônio olhou nervosamente para a janela. Mas eu não parei de rezar. Continuei até que as criaturas sumiram completamente, como se nunca tivesse existido. O brilho das pedras se apagou e o barulho subterrâneo parou. O homem bebeu mais água. Quando tudo ficou silencioso novamente, o coronel ficou ali parado, olhando para o círculo de pedra agora inerte, com uma expressão de ódio e desespero misturado. Antônio balançou a cabeça. "Você não sabe o que fez", disse ele, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. "Você destruiu tudo. Destruiu séculos de conhecimento acumulado." O velho suspirou. "Tentei explicar que aquelas coisas eram perigosas, que não podia dar em nada bom. Mas ele não queria ouvir. Disse que eu era apenas um vaqueiro ignorante, que não entendia nada de ciência." Antônio se levantou novamente. Saímos da mata em silêncio, ele na frente e eu atrás, os dois sabendo que nossa relação de patrão e empregado tinha mudado para sempre. O homem caminhou até a janela. A volta foi mais rápida que a ida. O coronel caminhava depressa, como se quisesse sair dali o mais rápido possível. E eu não fazia questão de demorar. Antônio voltou para o banquinho. Quando chegamos de volta na fazenda, já era meio da tarde. O coronel me dispensou na hora, disse que não precisava mais dos meus serviços, que ia arranjar outro vaqueiro. O velho olhou para as próprias mãos. Peguei minha coisa e fui embora no mesmo dia. Não queria ficar nem mais uma noite naquela propriedade, sabendo do que eu tinha visto. Antônio fez uma pausa reflexiva, mas antes de ir embora, resolvi contar para alguns dos outros vaqueiros sobre o que tinha acontecido. Não todos os detalhes, mas o suficiente para eles ficarem de olho no patrão. O homem balançou a cabeça. Eles acharam que eu estava inventando história, mas prometeram ficar atentos. O José Ribeiro, que era o mais antigo de todos, disse que já tinha percebido que o coronel andava estranho ultimamente. Antônio bebeu mais água. Fui morar numa cidadezinha vizinha, arranjei trabalho numa fazenda menor. Era menos dinheiro, mas eu preferia a paz de espírito. O velho olhou para a chama da vela. Mas a história não termina aí. Uns 2 meses depois, o José Ribeiro apareceu na minha casa, com uma cara de preocupação que eu nunca tinha visto. Antônio se inclinou para a frente. Ele me contou que depois que eu saí, o coronel tinha ficado cada vez mais estranho. Passava dias inteiros trancado na biblioteca, sem comer direito, falando sozinho. O homem baixou a voz.
e tinha começado a fazer expedição sozinho para a serra, sempre levando aquela mochila cheia de equipamento estranho. Ia de manhã e voltava de noite, sempre com uma cara de frustração. Antônio olhou nervosamente para a porta. O José disse que uma vez tinha seguido o patrão de longe para ver o que ele estava fazendo. Viu ele subindo na direção da Mata do Silêncio, mas não teve coragem de chegar mais perto. O velho fez uma pausa. 2 semanas depois dessa conversa, o José Ribeiro voltou na minha casa, dessa vez com notícia ainda pior. O coronel Edmundo tinha desaparecido. Antônio se levantou inquieto. Disse que ele tinha saído numa dessas expedições na quinta-feira de manhã e não tinha voltado na sexta à noite. No sábado, os vaqueiros foram procurar e encontraram o cavalo dele pastando solto no pé da serra. O homem caminhou até a janela. Mandaram o grupo de busca, vasculharam toda a serra, mas nunca encontraram nem rastro dele, como se tivesse simplesmente sumido do mundo. Antônio voltou para o banquinho. Eu sempre desconfiei que ele tinha voltado para a Mata do Silêncio, tentando fazer contato com aquelas criaturas de novo, e que dessa vez elas não tinham ficado satisfeitas apenas com palavras bonitas. O velho balançou a cabeça tristemente. O José me contou que encontraram a mochila do coronel abandonada na entrada da mata, com todos os equipamentos espalhados pelo chão. Mas não tinha sinal de luta, nem sangue, nem nada que indicasse o que tinha acontecido. Antônio olhou para as próprias mãos. A família do coronel contratou detetive particular, ofereceu recompensa, mas nunca descobriram nada. Depois de 1 ano, declararam ele morto e a fazenda foi vendida para os herdeiros. O homem fez uma pausa longa. Depois disso, nunca mais passei perto daquela mata. Toda vez que precisava subir a Serra do Gavião, dava uma volta grande para evitar aquele lugar. Antônio se levantou para trocar as velas, que estavam chegando ao fim. E sempre recomendei para os outros vaqueiros da região para fazerem a mesma coisa. Mata do Silêncio não é lugar para gente cristã pisar. O homem voltou a se sentar, olhando para as novas chamas. Mas parece que nem todo mundo dava ouvido aos avisos. De vez em quando aparecia história de caçador ou aventureiro que tinha entrado na mata e saído de lá meio doido. Antônio baixou a voz. Contavam que esses homens falavam de coisa estranha que tinham visto. Árvore que andava, animal que não existia, e sempre aquele cheiro doce e enjoativo que grudava na roupa. O velho olhou nervosamente para a janela. Alguns até falavam de ter visto criatura estranha, meio gente, meio bicho, observando eles de longe. Mas quando tentavam se aproximar, as coisas sumiam no ar. Antônio fez uma pausa reflexiva. Às vezes eu fico pensando se fiz a coisa certa, impedindo que o coronel completasse o ritual dele. Talvez ele tivesse razão. Talvez fosse realmente uma descoberta importante. O homem balançou a cabeça. Mas daí lembro da fome que eu vi nos olhos daquelas criaturas e sei que não podia dar em coisa boa. Algumas portas é melhor deixar fechada. Antônio olhou para as próprias mãos, marcada pelos anos de trabalho pesado. Já se passaram mais de 40 anos desde aquele dia e eu nunca contei essa história completa para ninguém. Nem para minha mulher, nem para os meus filhos. O homem suspirou fundo. Mas agora que estou ficando velho, sinto que preciso passar essa história adiante, para que alguém saiba da verdade, caso um dia apareça outro curioso querendo mexer com coisa que não deve. Antônio se levantou da cadeira, caminhando até a janela mais uma vez. A Serra do Gavião ainda está lá e a Mata do Silêncio também. Às vezes, quando o vento sopra do lado da serra, tenho a impressão de ouvir aquele som estranho de novo. O velho voltou para a mesa, olhando fixamente para as chamas das velas. E tem noite que eu sonho com aquela clareira, com as pedras brilhando e as criaturas me olhando com aqueles olhos vazios. Acordo suando frio, lembrando de cada detalhe. Antônio fez uma pausa emocional.
Por isso eu digo para vocês, respeitem os lugares antigos, não mexam com coisa que não entendem. O mundo tem mistério que é melhor deixar escondido. O homem olhou para cada pessoa presente. E se um dia vocês passarem pela Serra do Gavião e alguém convidar para visitar a Mata do Silêncio, digam que não. Inventem qualquer desculpa, mas não vão. Antônio se levantou, caminhando até a porta da cozinha. Porque às vezes a curiosidade pode custar mais caro do que a gente está disposto a pagar. E nem sempre a gente tem a sorte de sair vivo para contar a história. O velho parou na soleira da porta, olhando uma última vez para os ouvintes. Lembrem do que eu disse, respeitem o que não conhecem e deixem os mortos descansarem em paz. Porque no fundo da mata tem coisa que é melhor nunca acordar. Com essas palavras, Antônio das Dores apagou as velas com um sopro, deixando a cozinha na escuridão completa. Lá fora, o vento continuava soprando da direção da Serra do Gavião, trazendo consigo segredos antigos que talvez seja melhor nunca desvendar. E assim termina o caos da Mata Encantada. Uma história que nos lembra que nem todo conhecimento deve ser buscado e que algumas descobertas podem abrir portas que nunca deveriam ter sido abertas. Uma lição de humildade diante dos mistérios do mundo e um aviso para aqueles que pensam que a ciência pode explicar tudo o que existe debaixo do céu. Era uma noite sem lua quando Joaquina Pereira decidiu contar a história que guardava no peito há mais de 30 anos. Sentada na cadeira de balanço da varanda, com apenas o lampião de querosene iluminando seu rosto enrugado, ela começou a falar com aquela voz trêmula de quem já viu coisas que não deveria ter visto. O que eu vou contar para vocês hoje pode parecer coisa de doido, disse ela, ajeitando o xale sobre os ombros. Mas eu juro pela alma da minha santa mãe que cada palavra é verdade. Aconteceu lá no sítio das Pedras Brancas, numa época que eu ainda era moça nova e trabalhava de doméstica para a família mais rica da região. Joaquina fez uma pausa, olhando para a escuridão que se estendia além do quintal. Era início dos anos 90. Não lembro o ano exato, mas sei que foi logo depois que chegou energia elétrica na nossa cidade. Eu trabalhava na casa dos Monteiro, uma família de comerciante próspero que tinha vindo da capital para montar negócio na região. A velha balançou na cadeira, fazendo a madeira ranger. O senhor Elias Monteiro era homem de posses, dono de 3 lojas na cidade e algumas propriedades rural espalhadas pela região. Tinha uns 50 anos, cabelo sempre bem penteado e bigode aparado, do tipo que usava terno mesmo no calor danado do sertão. Joaquina pausou para tomar um gole de café da xícara que descansava no parapeito da janela. A dona Carmela, mulher dele, era uma senhora elegante de 40 e poucos anos, sempre bem vestida, que tinha estudado em colégio de freira na capital. Falava fino, com aquele sotaque de gente da cidade grande, mas era boa patroa, nunca me tratou mal. A velha ajeitou o xale, como se sentisse frio. Eles tinham vindo para nossa cidade por causa de uns negócios do senhor Elias, compra de terra e gado, essas coisas de homem rico. Compraram uma casa grande no centro da cidade, toda reformada, com móvel caro que veio de caminhão da capital. Joaquina balançou a cabeça, lembrando daqueles tempos. Eles tinham 2 filhos. O Reinaldo, que na época devia ter uns 25 anos, rapaz estudado que tinha se formado em administração e ajudava o pai nos negócios, e a Lucinha, uma menina de 17 anos, linda como flor do campo, mas meio esquisita, sempre quieta demais para o gosto da mãe. A mulher fez uma pausa mais longa, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. A Lucinha era diferente das outras meninas da idade dela. Não gostava de festa, não se interessava por rapaz, passava o dia inteiro lendo livro ou bordando. A dona Carmela vivia preocupada, achando que a filha era muito fechada. Joaquina suspirou fundo. Eu fazia todo tipo de serviço na casa,
Limpeza, cozinha, lavanderia, cuidava do jardim. Era trabalho pesado, mas eles pagavam bem e me tratavam com respeito. A casa era grande, com 8 cômodos, toda mobiliada com coisa fina. A velha pausou para ajustar o pavio do lampião que estava fumegando. Tinha sala de visita com sofá de couro, sala de jantar com mesa para 12 pessoas, cozinha moderna com fogão a gás, coisa que eu nunca tinha visto antes. 3 quartos, 2 banheiros, biblioteca e até uma despensa grande. Joaquina balançou na cadeira novamente. Só tinha uma coisa estranha naquela casa. No quarto da Lucinha tinha um espelho antigo que me dava arrepio toda vez que eu entrava para limpar. Era uma peça enorme, com quase 2 metros de altura, com moldura trabalhada em madeira escura, cheia de desenho complicado. A mulher olhou nervosamente para a porta da casa. A moldura era toda esculpida com figura de anjo, flor e folha, mas tinha alguns desenhos no meio que eu não conseguia entender direito. Parecia símbolos antigos, coisa que eu nunca tinha visto em igreja nem em livro. Joaquina baixou a voz. A dona Carmela contou que aquele espelho tinha sido herança da avó dela, que por sua vez tinha recebido da bisavó. Era coisa de família há gerações, muito valiosa segundo ela. Veio de uma cidade do interior de Minas Gerais, lugar que chamava Pedra do Sino. A velha fez uma pausa, mexendo nas mãos nervosamente. Ela disse que a família da mãe dela sempre foi muito apegada a esse espelho, que era considerado amuleto de sorte. Toda mulher da família se casava na frente dele, se arrumava para festa importante na frente dele. Joaquina olhou para o lampião, que tremulava com o vento noturno. Mas eu sempre achei aquele espelho estranho. Não era só por ser antigo. Tinha alguma coisa no jeito como ele refletia a luz, como se a imagem fosse meio diferente da realidade, meio embaçada nas bordas. A mulher se levantou da cadeira inquieta. O vidro do espelho não era liso como os espelhos modernos. Tinha ondulação, mancha escura em alguns lugares e, às vezes, dependendo do ângulo da luz, mostrava coisa que não estavam realmente no quarto. Joaquina caminhou até a grade da varanda, olhando para a rua vazia. Às vezes, quando eu estava limpando o quarto e passava na frente do espelho, tinha a impressão de ver movimento dentro dele, mesmo quando não tinha ninguém se mexendo. Era coisa rápida que sumia quando eu olhava direito. A velha voltou para a cadeira, mas não se sentou. E tinha uma sensação estranha quando eu ficava muito tempo perto do espelho. Era como se alguém tivesse me observando, mas não tinha ninguém ali. Às vezes, até sentia um frio nas costas, mesmo no calor do meio-dia. Joaquina finalmente se sentou, ajeitando o vestido. A Lucinha passava a hora em frente àquele espelho, se arrumando, penteando o cabelo comprido e castanho, conversando sozinha. A mãe achava normal, dizia que era coisa de moça nova, vaidade da idade. A mulher pausou para beber mais café. Mas eu percebia que tinha alguma coisa diferente na menina depois que ela passava muito tempo na frente daquele espelho. Ela ficava mais quieta ainda, com um olhar distante, como se estivesse vendo coisa que ninguém mais via. Joaquina olhou para a escuridão além da varanda. E comecei a reparar que a Lucinha sabia coisa que uma menina da idade dela não devia saber. Falava sobre planta medicinal, sobre receita antiga de comida, sobre costume de antigamente. A velha baixou a voz. Uma vez ela me ensinou uma receita de chá para dor de cabeça que usava erva que nem minha avó conhecia. Quando perguntei onde ela tinha aprendido aquilo, ela disse que não lembrava, que devia ter lido em algum livro. Joaquina balançou a cabeça. Mas eu sabia que não era de livro. Era conhecimento que só se passava de mãe para filha, de geração em geração. Como uma menina criada na cidade podia saber essas coisas? A mulher fez uma pausa reflexiva. Outro dia, ela me contou detalhes sobre como era a cidade antigamente, sobre pessoas que tinham morrido antes dela nascer.
sobre acontecimento que ninguém da idade dela podia ter presenciado. Joaquina se levantou novamente, inquieta demais para ficar sentada. Foi numa terça-feira de junho que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu estava limpando o quarto da Lucinha, como fazia toda semana, quando reparei que o espelho estava diferente. A velha baixou a voz até quase um sussurro. A imagem que ele mostrava não estava batendo exatamente com o que eu via com meus próprios olhos. Era diferença pequena, mas estava lá. As cortinas no reflexo estavam um pouco mais fechadas, a cama estava meio desfeita e tinha uma cadeira em posição diferente. Joaquina engoliu seco. Achei que podia ser impressão minha, cansaço da vista. Mas no dia seguinte, quando voltei para limpar, a mesma coisa aconteceu. O espelho mostrava o quarto um pouco diferente do que ele realmente era. A mulher caminhou até a porta da casa, olhando para dentro. E não era só a posição dos móveis. A luz no reflexo parecia diferente também, como se fosse outro horário do dia. E às vezes eu via sombra no espelho onde não tinha nada projetando sombra. Joaquina voltou para perto da cadeira. Resolvi não comentar nada com ninguém, com medo de acharem que eu estava ficando doida. Mas comecei a prestar mais atenção no comportamento da Lucinha. A velha se sentou, mas continuou inquieta. A menina estava mudando dia após dia. Ficou mais magra, mais pálida e começou a ter umas manias estranhas. Falava sozinha com mais frequência e às vezes eu escutava ela respondendo para alguém, como se tivesse outra pessoa no quarto. Joaquina pausou para ajustar o chale. Quando eu perguntava com quem ela estava falando, ela dizia que era só ela mesma, que gostava de ensaiar conversa. Mas o tom de voz que ela usava era diferente, como se realmente tivesse duas pessoas conversando. A mulher olhou nervosamente para o lampião. E as conversas não eram conversa normal de menina. Ela falava sobre coisa séria, sobre problema de adulto, sobre sofrimento e solidão. Uma vez escutei ela dizendo: "Eu sei como é difícil ficar presa tanto tempo." Joaquina fez uma pausa dramática. Outra vez, escutei ela falando: "Não se preocupe, logo você vai poder sair daí." Como se estivesse consolando alguém que estava preso em algum lugar. A velha pausou para beber mais café. A dona Carmela começou a ficar preocupada com a filha. Levou ela no médico da cidade, um doutor alemão que tinha se instalado aqui depois da guerra. Mas ele disse que era só fase adolescente, que logo passaria. Joaquina balançou a cabeça com incredulidade. Mas eu sabia que não era fase nenhuma. Tinha alguma coisa errada acontecendo naquele quarto e o espelho estava no centro de tudo. A mulher se levantou, caminhando nervosamente pela varanda. Comecei a reparar em outros detalhes estranhos. Quando eu entrava no quarto da Lucinha, logo depois que ela saía, o ar estava sempre gelado, mesmo nos dias mais quentes, e tinha um cheiro diferente, doce, mas enjoativo, como perfume muito antigo. Joaquina parou de andar, olhando fixamente para o lampião. E às vezes, quando eu estava limpando sozinha no quarto, sentia como se alguém tivesse sussurrando meu nome, bem baixinho, quase imperceptível. Mas, quando eu parava para ouvir melhor, não escutava mais nada. A velha voltou para a cadeira, visivelmente perturbada. Foi numa quinta-feira à noite que eu resolvi investigar melhor. Esperei todo mundo dormir e voltei para a casa dos Monteiro, usando a chave que eles tinham me dado para a emergência. Joaquina baixou a voz, como se contasse um segredo. Entrei no quarto da Lucinha bem devagarzinho, só com uma lanterna pequena para não acordar ninguém. A casa estava em silêncio completo, só o barulho do relógio na sala marcando meia-noite. A mulher fez uma pausa, lembrando daquela noite. Quando cheguei na frente do espelho, acendi a lanterna e direcionei a luz para ele. Quase gritei de susto com o que vi. Joaquina tremeu visivelmente. O reflexo mostrava uma pessoa que não era eu. Era uma mulher mais velha, com cabelo grisalho preso num coque, vestindo um vestido escuro de estilo antigo.
com gola alta e manga comprida. A mulher pausou, engolindo seco. O rosto dela era magro, com maçã do rosto saliente e olho fundo. Tinha uma expressão triste, melancólica, como se carregasse um peso muito grande. Joaquina se inclinou para a frente. E o pior é que a mulher no espelho me olhava diretamente nos olhos, como se me conhecesse. Quando eu movia a cabeça para um lado, ela moveu também, mas com um delay pequeno, como se estivesse copiando meus movimentos. A velha se levantou abruptamente. Mas não era só isso. Por trás da mulher, eu podia ver um quarto diferente do quarto da Lucinha. Tinha móvel antigo, papel de parede florido e uma cama com colcha bordada à mão. Joaquina começou a andar de um lado para o outro. E tinha outras coisas no reflexo que não existiam no quarto real. Um baú no pé da cama, uma penteadeira com pote de vidro e quadro na parede com foto de pessoas que eu não reconhecia. A mulher parou de andar, olhando nervosamente para a porta. A mulher no espelho abriu a boca como se fosse falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum, só o movimento dos lábios tentando formar palavra que eu não conseguia entender. Joaquina voltou para a cadeira tremendo. Saí correndo dali sem olhar para trás. Passei a noite inteira acordada, tentando entender o que tinha visto. Na manhã seguinte, quando cheguei para trabalhar, fingi que nada tinha acontecido. A velha pausou para acalmar a respiração. Mas durante o dia, reparei que a Lucinha estava ainda mais estranha. Ela falava coisas que não fazia sentido, usando palavra e expressão que não era do jeito dela falar. Joaquina olhou para as próprias mãos. Ela usava a palavra antiga que minha avó usava, mas que ninguém mais falava. E conhecia detalhes sobre a história da nossa cidade que nem os mais velhos lembravam. A mulher fez uma pausa reflexiva. E tinha algo nos olhos dela, um brilho diferente, como se por trás deles tivesse outra pessoa olhando para o mundo. Às vezes, ela me olhava de um jeito que me dava calafrio, como se soubesse coisas sobre mim que eu nunca tinha contado para ninguém. Joaquina se levantou para ajustar o pavio do lampião. Na sexta-feira, a dona Carmela me chamou para conversar. Disse que estava muito preocupada com a Lucinha, que a menina andava falando coisa estranha, contando história que não fazia sentido. A velha voltou a se sentar. Ela disse que tem uma amiga que mora no espelho, contou a dona Carmela, com uma expressão de preocupação que eu nunca tinha visto no rosto dela. E que essa amiga ensina coisa para ela, conta história de lugar que ela nunca visitou. Joaquina balançou a cabeça. A dona Carmela me contou que a Lucinha tinha descrito detalhes da cidade de Pedra do Sino, lugar de onde veio o espelho, com tanta precisão que parecia ter morado lá. Mas a menina nunca tinha ido em Minas Gerais. A mulher pausou, olhando para a escuridão. E não eram só detalhes geográficos. A Lucinha sabia sobre pessoas que tinham morado lá há décadas, sobre acontecimento histórico que só quem viveu na época podia saber. Joaquina fez uma pausa longa. Tentei tranquilizar a patroa. Disse que podia ser só imaginação de moça nova, coisa que ela tinha lido em livro ou ouvido em conversa. Mas no fundo, eu sabia que tinha coisa séria acontecendo ali. A velha olhou nervosamente para o lampião. Foi no sábado à noite que tudo chegou ao limite. Eu estava terminando de lavar a louça quando escutei um grito vindo do quarto da Lucinha. Não era grito de medo, era mais como grito de alegria, de surpresa boa. Joaquina se inclinou para a frente, baixando a voz. Corri para lá junto com o resto da família. Encontramos a menina parada na frente do espelho, conversando animadamente com alguém que só ela via. A mulher engoliu seco. Mas o estranho é que a voz que saía da boca dela não era a voz dela. Era a voz de mulher mais velha, com sotaque diferente, meio cantado, do tipo que se ouve no interior de Minas. Joaquina pausou dramaticamente. E ela falava sobre coisa que aconteceu há muito tempo. Sobre casamento na igreja matriz de Pedra do Sino.
sobre festa junina na praça principal, sobre enchente que destruiu a ponte da cidade em 1800 e alguma coisa. A velha olhou para as próprias mãos, tremendo. O senhor Elias tentou chamar a atenção da filha, mas ela não respondia. Continuava conversando com o espelho, como se a família não tivesse ali. Joaquina pausou para beber mais café, tentando acalmar os nervos. O Reinaldo, filho mais velho, tentou tocar no ombro da irmã para chamar a atenção dela. Mas quando a mão dele encostou nela, a Lucinha se virou com uma expressão que não era dela. A mulher baixou a voz até quase um sussurro. O olhar dela estava completamente diferente. Era olhar de pessoa mais velha, mais cansada, cheia de experiência e sofrimento. E quando ela falou, a voz continuava sendo daquela mulher estranha. Joaquina fez uma pausa tensa. "Não me interrompam", disse ela com autoridade na voz. "Faz tanto tempo que não posso conversar com ninguém. Deixem eu aproveitar esse momento." A velha se levantou, inquieta. A dona Carmela ficou apavorada. Começou a chamar o nome da filha, implorando para ela voltar ao normal. Mas a menina continuou ignorando a família. Joaquina caminhou até a grade da varanda. Foi quando a dona Carmela reparou numa coisa terrível. O reflexo da Lucinha no espelho estava completamente diferente do rosto real dela. A mulher voltou para perto da cadeira, mas não se sentou. A Lucinha real estava sorrindo e falando animada, com expressão alegre e descontraída. Mas o reflexo no espelho mostrava ela com cara de medo, de desespero, com lágrima nos olhos, como se estivesse pedindo socorro. Joaquina se sentou pesadamente, e o reflexo da menina movia a boca de forma diferente, como se estivesse tentando falar coisa diferente do que a Lucinha real estava falando. A velha pausou, lembrando do horror daquela cena. A dona Carmela começou a gritar, dizendo que aquilo não era normal, que tinha alguma coisa errada com o espelho. O senhor Elias tentou acalmar ela, mas eu vi que ele também estava assustado. Joaquina olhou para o lampião, que começava a diminuir. O Reinaldo, que sempre foi mais cético, tentou encontrar explicação racional. Disse que podia ser problema de reflexão da luz, algum defeito no vidro antigo do espelho. A mulher balançou a cabeça. Mas quando ele se posicionou do lado da irmã para testar a teoria dele, viu que o próprio reflexo dele estava normal, igual ao real. Só o da Lucinha estava diferente. Joaquina fez uma pausa longa. Foi quando resolvi contar para eles sobre o que eu tinha visto na quinta-feira à noite. Falei sobre a mulher estranha no reflexo, sobre as mudanças no comportamento da Lucinha, sobre todas as coisas esquisitas que eu tinha reparado. A velha se levantou, inquieta. O senhor Elias achou que eu estava inventando, disse que era impressão de pessoa simples que não entendia de coisa científica, mas a dona Carmela me deu atenção total. Joaquina caminhou até a porta da casa. Ela disse que sempre tinha achado aquele espelho meio estranho, mas que era herança de família e não podia se desfazer. Era tradição passar o espelho de mãe para filha há gerações. A mulher voltou para perto da cadeira. A dona Carmela me contou então alguns detalhes da história da família que ela nunca tinha mencionado antes. Disse que várias mulheres da família tinham tido problema mental, principalmente depois que se casavam e ganhavam o espelho. Joaquina se sentou, prestando atenção na própria história. A bisavó dela, Dona Clarinda, tinha começado a ter conversa imaginária depois que recebeu o espelho como presente de casamento. A família achava que era solidão, já que o marido viajava muito a trabalho. A velha pausou, olhando para a chama do lampião. Mas com o tempo, Dona Clarinda foi perdendo a personalidade própria, começou a falar e agir como se fosse outra pessoa. A família acabou internando ela num hospício em Belo Horizonte. Joaquina fez uma pausa dramática. A avó da Dona Carmela, Dona Sebastiana, também tinha tido problema parecido. Depois que herdou o espelho, começou a ter visões, a falar língua que ninguém entendia, a conhecer coisa que não devia conhecer.
A mulher balançou a cabeça. E a própria mãe da dona Carmela tinha confessado, pouco antes de morrer, que às vezes sentia como se não fosse ela mesma, como se outra pessoa tivesse tomando conta da mente dela. Joaquina se levantou novamente. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir direito. A Lucinha continuou falando com o espelho até de madrugada, sempre com aquela voz que não era dela, contando história de uma vida que não era a vida dela. A velha caminhou até a janela, olhando para fora. No domingo de manhã, a dona Carmela me chamou para ajudar ela a pesquisar sobre a história do espelho. Fomos no sótão da casa procurar documento antigo, carta, qualquer coisa que explicasse melhor a origem da peça. Joaquina voltou para a cadeira. O sótão era um lugar empoeirado, cheio de baú e caixa velha, que a família tinha trazido da mudança. Tinha cheiro de mofo e coisa guardada há muito tempo. A velha pausou, lembrando daquele dia. Encontramos uma caixa de madeira envernizada, toda trabalhada, cheia de papel amarelado, foto antiga e uns diários que pertencia à bisavó da dona Carmela, a tal dona Clarinda. Joaquina baixou a voz. Os diários eram um caderno de capa dura, com folha amarelada pelo tempo, escritos numa caligrafia miúda e caprichada. Começamos a ler e logo descobrimos coisa que explicava muita coisa. A mulher se inclinou para a frente. Nos primeiros diários, dona Clarinda escrevia sobre a vida normal de mulher casada, sobre o marido, sobre a casa, sobre os afazeres domésticos. Mas conforme os anos passavam, as anotações foram ficando mais estranhas. Joaquina pausou para beber o resto do café. Ela começou a escrever sobre sonho estranho que ela tinha, sobre conversa com uma mulher que aparecia no espelho do quarto dela. No começo, ela achava que era só imaginação, estresse da vida casada. A velha olhou fixamente para a chama do lampião. Mas os sonhos foram ficando mais frequentes, mais real. Dona Clarinda começou a escrever que a mulher no espelho contava histórias sobre a própria vida, sobre uma época anterior, sobre pessoas e lugares que Dona Clarinda nunca tinha conhecido. Joaquina fez uma pausa tensa. E aos poucos, Dona Clarinda começou a se identificar com essa mulher, a sentir como se fosse ela mesma. Escrevia coisa como: hoje lembrei da minha infância em Pedra do Sino, sendo que ela nunca tinha morado lá. A mulher se levantou, inquieta. Com o tempo, segundo os diários, ela foi perdendo a própria personalidade, como se outra pessoa tivesse tomando conta do corpo dela. Começou a ter conhecimento que não devia ter, a falar sobre coisa que não podia saber. Joaquina caminhou até a grade da varanda. E o mais assustador era que ela descrevia a mulher do espelho com detalhes. Chamava Doralice, tinha nascido em Pedra do Sino em 1842, tinha se casado aos 17 anos com um fazendeiro rico. A velha voltou para perto da cadeira. Dona Doralice tinha morrido jovem, aos 25 anos, de uma doença misteriosa que os médicos da época não conseguiram identificar. Mas antes de morrer, ela tinha pedido para ser enterrada com o espelho que ganhara de presente de casamento. Joaquina se sentou, visivelmente abalada. Só que a família não cumpriu o pedido. Acharam que era desperdício enterrar peça tão valiosa. Então ficaram com o espelho. E depois passaram para a filha de Dona Doralice, quando ela se casou. A mulher pausou, olhando para as próprias mãos. No último diário, datado de poucos dias antes da internação de Dona Clarinda, estava escrito numa caligrafia diferente: finalmente consegui. Agora sou eu que vivo no corpo e ela que mora no espelho. Joaquina fez uma pausa dramática. A Dona Carmela ficou apavorada quando leu aquilo. Disse que sempre achou que a bisavó tinha morrido de forma estranha, internada no hospício, falando língua que ninguém entendia. A velha se levantou novamente, inquieta. Continuamos lendo os documentos e encontramos carta que a família de Pedra do Sino tinha mandado,
avisando sobre a morte de Dona Doralice e sobre o estranho pedido que ela tinha feito. Joaquina caminhou até a porta da casa. Numa das cartas, o padre da cidade de Pedra do Sino alertava sobre os perigos de manter o espelho, dizendo que tinha sido benzido várias vezes, mas que parecia guardar alma inquieta que não consegue encontrar descanso. A mulher voltou para a cadeira. Naquele mesmo dia, decidimos tomar uma providência. O senhor Elias, mesmo meio descrente, concordou em tirar o espelho do quarto da Lucinha, pelo menos temporariamente. Joaquina se sentou, lembrando daquele momento. Mas quando fomos lá para remover a peça, encontramos a Lucinha abraçada com o espelho, chorando e implorando para não tirarem ele dela. A velha pausou, visivelmente emocionada. Ela vai ficar sozinha, dizia a menina com lágrima nos olhos, mas falando com a voz daquela mulher estranha. Ela já ficou sozinha tanto tempo. Não podem separar a gente agora que finalmente encontramos uma a outra. Joaquina balançou a cabeça com tristeza. Era como se duas pessoas tivessem falando ao mesmo tempo através da boca da Lucinha. Às vezes, era a voz da menina, implorando para não tirarem o espelho. Outras vezes, era a voz da mulher mais velha, explicando sobre a solidão e o sofrimento. A mulher fez uma pausa emocional. Tivemos que praticamente arrancar a menina de perto do espelho. Ela gritava, esperneava, como se estivesse sendo separada de alguém muito querido. O senhor Elias e o Reinaldo seguraram ela, enquanto eu e a dona Carmela tiramos o espelho do quarto. Joaquina pausou para ajustar o lampião, que estava ficando mais fraco. Carregamos o espelho para os fundos da casa, para um quartinho de despejo que ficava separado da casa principal. Cobrimos com um lençol velho e trancamos a porta com cadeado. A velha olhou para a escuridão. A dona Carmela disse que ia decidir depois o que fazer com ele. Se vendia, se doava para museu ou se quebrava de uma vez por todas. Joaquina fez uma pausa reflexiva. Mas a história não termina aí. Na primeira noite sem o espelho, a Lucinha teve uma crise terrível. Acordou gritando, dizendo que tinha perdido a melhor amiga, que estava sozinha de novo. A mulher se inclinou para frente. Ela implorava para os pais deixarem ela voltar para o quarto onde estava o espelho. Dizia que não conseguia viver sem ele. Chorava como criança pequena que perdeu o brinquedo favorito. Joaquina pausou. Mas aos poucos, conforme as horas passaram, a Lucinha foi voltando ao normal. Era como se ela tivesse acordado de um sonho muito longo e confuso. A velha sorriu tristemente. Na manhã seguinte, ela não lembrava direito das conversas com o espelho, nem das coisas estranhas que tinha falado nos últimos meses. Era como se parte da memória dela tivesse sido apagada. Joaquina se levantou, caminhando até a janela. Voltou a ser a menina doce e tranquila de antes, interessada em coisa normal de menina da idade dela. A dona Carmela ficou tão aliviada que até chorou de felicidade. A velha voltou para a cadeira. Pensamos que o problema tinha se resolvido. A família voltou à rotina normal. A Lucinha começou a sair mais, a conversar com outras meninas da idade dela. Joaquina pausou para ajustar o chale. Mas 3 dias depois, comecei a ouvir barulho vindo do quartinho onde estava guardado o espelho. Era durante a madrugada, som de alguém andando lá dentro, arrastando coisa pelo chão. A mulher baixou a voz. No começo, pensei que podia ser rato ou outros bichos que tinham entrado no quartinho. Mas o barulho era muito específico. Passo lento e pesado, como se fosse pessoa caminhando de um lado para o outro. Joaquina olhou nervosamente para a porta da casa. E às vezes eu ouvia som como se alguém tivesse batendo no vidro do espelho, batida regular, insistente, como se alguém tivesse tentando sair de dentro dele. A velha fez uma pausa tensa. Resolvi contar para os patrão sobre os barulhos. O senhor Elias disse que podia ser madeira do quartinho estalando com a mudança de temperatura, mas concordou em ir verificar. Joaquina se levantou, inquieta.
Fomos lá na manhã seguinte, eu, ele e o Reinaldo. Quando abrimos a porta do quartinho, o lençol que cobria o espelho estava no chão, como se alguém tivesse tirado para olhar a peça. A mulher caminhou até a grade da varanda. E tinha marca no chão, como se alguém tivesse andado pelo quartinho durante a noite. Marca de pé descalço, pequeno, de mulher. Joaquina voltou para perto da cadeira. O senhor Elias tentou encontrar explicação racional. Disse que podia ter sido o vento que derrubou o lençol, que as marcas no chão podiam ser antigas, de quando o quartinho era usado para outras coisas. A velha se sentou balançando a cabeça, mas eu sabia que não era isso. As marcas eram frescas e não tinha vento forte suficiente para derrubar lençol que estava bem preso no espelho. Joaquina pausou para beber água de um copo que tinha perto da cadeira. Cobrimos o espelho de novo e saímos de lá, mas naquela mesma noite os barulhos voltaram, mais forte ainda. A mulher olhou nervosamente para o lampião. Dessa vez não era só passo. Tinha som de coisa sendo arrastada, de móvel sendo movido, e de vez em quando um gemido baixo, como se alguém tivesse sofrendo. Joaquina se levantou novamente. E o pior é que a Lucinha começou a ficar inquieta de novo. Não lembrava das conversas com o espelho, mas começou a ter pesadelo todas as noites. A velha caminhou até a porta da casa. Ela sonhava que uma mulher triste a chamava, implorando para ela voltar, dizendo que estava sozinha e assustada no escuro. Joaquina voltou para a cadeira, visivelmente perturbada. Os pesadelos foram ficando mais intensos. A Lucinha acordava gritando, suando frio, dizendo que sentia como se alguém tivesse puxando ela para dentro de um lugar escuro. A mulher pausou, lembrando daqueles dias difíceis. Foi numa terça-feira à noite que eu resolvi subir no quartinho para ver o que estava acontecendo. Levei uma lanterna e fui lá sozinha, mesmo com medo. Joaquina baixou a voz. Quando cheguei na porta do quartinho, escutei claramente o som de alguém chorando lá dentro. Era choro de mulher, baixinho, cheio de tristeza. A velha fez uma pausa dramática. Abri a porta devagarzinho e acendi a lanterna. O lençol estava no chão de novo, e quando direcionei a luz para o espelho, quase desmaiei do susto. Joaquina se inclinou para a frente. Tinha uma mulher dentro do espelho, a mesma que eu tinha visto na primeira vez. Só que agora ela não estava parada. Ela andava de um lado para o outro dentro do reflexo, como se fosse um quarto de verdade. A mulher tremeu visivelmente. Ela usava o mesmo vestido escuro, o cabelo preso no mesmo coque, mas agora eu podia ver a expressão do rosto dela claramente. Era a expressão de desespero, de quem estava presa há muito tempo. Joaquina pausou, engolindo seco. Quando ela me viu, correu até a superfície do espelho e começou a bater na parte de dentro do vidro, como se estivesse tentando quebrar para sair. A velha se levantou abruptamente. Ela abria a boca, gritava alguma coisa, mas não saía som nenhum. Só o movimento desesperado dos lábios tentando se comunicar. Joaquina começou a andar de um lado para o outro. E então ela apontou para baixo, na direção onde ficava o quarto da Lucinha. Fez gesture com a mão, como se estivesse implorando para eu levar ela até a menina. A mulher parou de andar, olhando fixamente para o lampião. Entendi na hora o que ela queria. Ela queria voltar para o quarto, para perto da menina. O espelho era como se fosse uma prisão. E ela precisava de alguém para se libertar completamente. Joaquina voltou para a cadeira, sentando pesadamente. Saí correndo dali e fui direto acordar os patrão. Contei tudo o que tinha visto nos mínimos detalhes. Dessa vez, até o senhor Elias ficou convencido de que tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo. A velha pausou para acalmar a respiração. Decidimos nos livrar do espelho de uma vez por todas. No dia seguinte, o senhor Elias contratou uns homens fortes da cidade para quebrar a peça e jogar os pedaços no rio. Joaquina olhou para a escuridão. Mas quando os homens chegaram no quartinho na manhã seguinte, encontraram uma cena que ninguém esperava.
A mulher baixou a voz. O espelho estava rachado de alto a baixo, como se tivesse se quebrado sozinho durante a noite. E tinha sangue nos pedaços de vidro, sangue fresco que ninguém sabia de onde tinha vindo. Joaquina fez uma pausa tensa. E no chão do quartinho, escrito com o mesmo sangue, tinha uma palavra: liberdade. A velha se levantou novamente inquieta. Os homens ficaram assustados, mas fizeram o serviço mesmo assim. Juntaram todos os pedaços, inclusive os menorzinhos, e levaram para o rio, como combinado. Joaquina caminhou até a grade da varanda. Pensei que finalmente tudo ia voltar ao normal. A família estava aliviada. A Lucinha parecia ter melhorado dos pesadelos. A mulher voltou para perto da cadeira. Mas na mesma noite que os homens jogaram os pedaços do espelho no rio, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Joaquina se sentou, preparando-se para a parte mais assustadora da história. A Lucinha acordou no meio da madrugada gritando que tinha uma mulher no quarto dela. Uma mulher que estava com muita raiva porque tinham quebrado a casa dela. A velha pausou, lembrando do terror daquela noite. Fomos correndo para o quarto da menina, mas não tinha ninguém lá. Só a Lucinha, tremendo de pavor, apontando para um canto vazio do quarto. Joaquina olhou nervosamente para a porta da casa. Ela está ali, dizia a menina, com medo verdadeiro na voz. Está olhando para vocês com ódio, está dizendo que vocês não deviam ter quebrado o espelho dela. A mulher fez uma pausa. E dessa vez era realmente a voz da Lucinha, não da mulher estranha. A menina estava vendo alguma coisa que o resto da gente não conseguia ver. Joaquina se levantou, caminhando nervosamente. A dona Carmela abraçou a filha, tentando acalmar ela. Mas eu podia sentir que tinha alguma coisa errada no ar do quarto, uma friagem que não era natural, um peso que fazia respirar ficar difícil. A velha parou de andar, olhando fixamente para o lampião. E conforme as horas passaram, coisa estranha começaram a acontecer por toda a casa. Porta que abria e fechava sozinha, barulho de passo onde não tinha ninguém, objeto que sumia e aparecia em lugar diferente. Joaquina voltou para a cadeira. A temperatura da casa mudou completamente. Mesmo no calor do sertão, alguns cômodos ficaram gelados, principalmente o quarto da Lucinha. A mulher pausou, lembrando daqueles dias terríveis. E a Lucinha voltou a ficar estranha, mas de jeito diferente. Agora ela tinha medo o tempo todo, como se alguém tivesse perseguindo ela, ameaçando ela. Joaquina baixou a voz. Ela dizia que a mulher estava brava, que queria se vingar de quem tinha destruído o lugar onde ela morava há tanto tempo. A velha fez uma pausa longa. Foi quando a dona Carmela resolveu procurar ajuda espiritual. Chamou o padre da cidade primeiro, padre Inácio, um homem já idoso que conhecia bem a região. Joaquina se inclinou para a frente. O padre veio na casa, benzeu todos os cômodos, rezou oração forte, mas disse que não sentia nada de anormal. Achou que era só estresse da família. A mulher balançou a cabeça. Mas eu sabia que ele estava errado. Tinha coisa séria acontecendo naquela casa, coisa que ia além do que padre jovem podia entender. Joaquina se levantou novamente. Depois a dona Carmela procurou a dona Sebastiana, uma benzedeira antiga que morava nos arredores da cidade. Ela tinha mais de 80 anos, era conhecida por resolver problema que médico e padre não conseguiam. A velha caminhou até a janela. A dona Sebastiana veio na casa numa quinta-feira à tarde. Era uma mulher pequena, magra, com cabelo branco preso num coque apertado, mas com olho que pareciam ver através das coisas. Joaquina voltou para a cadeira. Ela não precisou nem entrar na casa. Parou no portão e disse: "Tem alma penada aqui, alma que não encontra descanso." Disse que sentia a presença de alguém que tinha morrido há muito tempo, mas não conseguia partir. A mulher se sentou, prestando atenção na própria narrativa. A dona Sebastiana explicou que quando quebrou o espelho,
A alma que estava presa dentro não foi libertada para o descanso eterno. Ela ficou solta na casa, com raiva de quem tinha destruído o lugar onde ela morava. Joaquina pausou para beber água. Ela fez uma limpeza espiritual na casa toda, queimou erva santa, arruda, alecrim e outras plantas que ela trouxe numa sacola velha. Rezou oração em latim, que nem o padre conhecia. A velha olhou para a escuridão. Durante o ritual, a temperatura da casa mudou várias vezes. Ora ficava gelado, ora esquentava demais. E tinha momento que a gente sentia como se alguém tivesse passando do nosso lado, mesmo sem ver ninguém. Joaquina fez uma pausa reflexiva. A dona Sebastiana disse que conseguiu convencer a alma a partir, que explicou para ela que estava na hora de encontrar a paz eterna. Por fim, disse que o espírito tinha ido embora. A mulher suspirou. Por um tempo parecia que tinha funcionado. A casa voltou ao normal, a Lucinha parou de ter pesadelo e a vida seguiu tranquila. Joaquina se levantou, ajeitando o chale. Mas algumas semanas depois eu comecei a ter sonho estranho. Sonhava com a mulher do espelho, só que agora ela não estava mais presa. Ela andava livre, procurando por outro lugar para morar. A velha caminhou até a porta da casa. No sonho, ela me falava que não tinha conseguido encontrar a paz, que ainda estava presa neste mundo, e que ia procurar outro espelho antigo, outra família, para continuar existindo. Joaquina voltou para perto da cadeira. E o pior é que no sonho, eu via ela entrando em casa diferente da região, sempre procurando por espelho antigo, espelho com história. A mulher se sentou, visivelmente perturbada. Acordava suando frio, com a impressão de que ela estava me usando para encontrar novo lugar para se instalar. Joaquina pausou para ajustar o lampião, que estava ficando mais fraco. Depois de uns meses tendo esse sonho, resolvi sair do emprego dos Monteiro. Não aguentava mais ficar naquela casa, mesmo depois da limpeza espiritual. A velha olhou para as próprias mãos. Arranjei trabalho em outra cidade, longe dali. A família Monteiro ficou triste com minha saída, mas eu não podia contar o verdadeiro motivo. Joaquina fez uma pausa emocional. A dona Carmela até ofereceu aumento de salário, mas eu disse que precisava cuidar de parente doente em outro lugar. Era mentira, mas era melhor que contar a verdade. A mulher suspirou profundamente. Alguns anos depois, soube que os Monteiro tinham se mudado também. Venderam a casa por preço muito baixo e foram morar na capital, dizendo que queriam dar melhor educação para os filhos. Joaquina olhou para a escuridão. Mas eu desconfio que o verdadeiro motivo foi que as coisas estranhas voltaram a acontecer na casa. Provavelmente a dona Sebastiana não conseguiu mandar a alma embora definitivamente. A velha se levantou, caminhando até a grade da varanda. E de vez em quando ainda recebo notícia sobre casa com espelho antigo, onde acontece coisa esquisita na região. Sempre fico pensando se não é ela procurando novo lugar para morar. Joaquina voltou para a cadeira, visivelmente cansada. Tem história de menina que fica estranha depois que ganha espelho de herança, de mulher que começa a ter conversa com reflexo, de família que tem que se mudar por causa de assombração. A mulher pausou, olhando para a chama fraca do lampião. Por isso eu digo para vocês, cuidado com espelho muito antigo, principalmente os que vêm de herança de família. Às vezes, eles trazem mais do que só lembrança. Joaquina se inclinou para a frente. E se um dia vocês repararem que o reflexo no espelho não está batendo com a realidade, não ignorem. Pode ser sinal de que tem alguém tentando trocar de lugar com vocês. A velha olhou para cada pessoa presente. Porque nem toda alma que parte deste mundo consegue encontrar o caminho para o descanso eterno. Algumas ficam perdidas aqui, procurando jeito de continuar vivendo através de outras pessoas. Joaquina pausou, olhando para a chama do lampião. E espelho antigo
com sua magia de mostrar imagem, às vezes serve de porta entre nosso mundo e o mundo dos que já se foram. A mulher se levantou, caminhando até a porta da casa. Então, se vocês têm espelho antigo em casa, bendigam ele de vez em quando, peçam proteção divina, porque nunca se sabe quem pode estar do outro lado, esperando uma oportunidade. Joaquina parou na soleira da porta, olhando uma última vez para os ouvintes. E se algum dia vocês conhecerem família que tem problema com espelho antigo, não duvidem da história deles. Às vezes, o que parece loucura é só alma perdida procurando caminho de volta para casa. A velha fez uma última pausa. Lembrem do que eu disse. Respeitem o que não conhecem e deixem os mortos descansarem em paz. Porque algumas almas não conseguem partir sozinha e acabam levando outras junto na tentativa de encontrar sossego. Com essas palavras, Joaquina Pereira apagou o lampião e entrou em casa, deixando apenas o silêncio da noite e o eco de sua história assombrada. Lá fora, as estrelas brilhavam fracamente, testemunhas silenciosas de mistério que se espalham de família em família, de geração em geração, através de espelhos antigos que guardam mais do que simples reflexos. E assim termina o caos do espelho maldito. Uma história que nos lembra que alguns objetos guardam alma inquieta e que o reflexo nem sempre mostra apenas o que queremos ver. Uma lição sobre os perigos de herança familiar que carrega maldição disfarçada e um aviso de que, às vezes, quebrar o que nos assombra pode liberar males maiores do que aqueles que estavam presos.